Pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, sou a Nani, mais conhecida como Nani Cakes, sou confeiteira, já dou aí nesse ramo já há uns 5 anos, graças a Deus. E hoje eu quero compartilhar com você esse vídeo para contar um monte de coisa que talvez você não saiba sobre como fazer um bolo artesanal. Será que você realmente sabe todo o procedimento, todos os equipamentos, tudo que precisa? Ou você simplesmente liga para sua confeiteira e fala: eu queria só um bolinho simples? Mas não é simples. Na verdade, todos os bolos têm o mesmo procedimento, têm o mesmo grau de dificuldade para ser feito. Porém, alguns pode ser um pouco mais fácil de decorar, dependendo do modelo escolhido ou não, mas isso muda bem pouco. Na verdade, então, não existe bolo simples, uma vez que nós temos que fazer desde a massa caseira, recheios, montar e depois decorar, comprar um monte de coisas, né? Buscar topper, buscar flor. Então tem coisas que as pessoas não percebem e aí a gente, cobra um devido valor e às vezes as pessoas pensam que tá caro. Então eu quero mostrar para você que não é caro o trabalho artesanal das confeiteiras, dá muito trabalho, é muito trabalhoso, as confeiteiras ficam aí trabalhando. Eu sei disso porque eu converso com outras confeiteiras, a gente às vezes, se precisar, a gente roda até noite, né? Já aconteceu comigo, hoje em dia tenho conseguido me organizar melhor, porque a gente vai aperfeiçoando, então, mas tem dias que eu fico aí até 11 horas, meia-noite trabalhando. Então, eu quero convidar você que é confeiteira, você que é cliente, você que é mamãe, que adora bolinhos, a se inscrever no meu canal, porque eu estarei fazendo outros vídeos falando sobre vários assuntos, também falando muito sobre bolo, dando várias dicas, de como empreender, porque a confeiteira nada mais é do que uma empreendedora, porque precisa ter jogo de cintura, para permanecer, não é só fazer bolo. Então, quero falar para você que esses bolinhos são mais complicados que você imagina. Então, a partir de hoje, depois que eu te mostrar tudo aqui, você vai encomendar o seu bolinho para as confeiteiras e vai pagar rindo, sem chorar, sem reclamar e achar que o bolo tá caro. Todo mundo gosta daquele bolinho de 1 quilo só para comemorar com a família, certo? Então, esse bolo é o que eu quero falar. Não ache caro, por favor, porque ele dá tanto trabalho quanto um grande, porém com o mínimo de retorno, correto? Porque eu fui fazer umas contas aqui. Confeiteiras, vocês precisam fazer contas, tá? O seu produto precisa ser calculado em cima daquilo que você gasta. Não é baseado no valor da outra confeiteira, não, tá? Porque existe 2 linhagens aí de confeitaria. Uma confeitaria mais simples, Tem pessoas que compram até recheio pronto e prepara o bolinho lá na casa, compra uma massa pronta. E existe uma outra linha de confeitaria artesanal, que é realmente artesanal, e que dá muito trabalho, porque os ingredientes são caros, são ingredientes de primeira linha, e às vezes as pessoas que não estão acostumadas a comprar não se dão conta disso, e às vezes pede o orçamento, acha caro, e prefere comprar com outro lugar às vezes. Então eu quero estar explicando para vocês aqui direitinho como que funciona. Eu, Nani, escolhi trabalhar com produtos de qualidade, produtos de primeira linha. E ainda existe uma linha acima do meu ainda, que seria a linha gourmet, que se eu comprasse aqueles produtos, eu jamais teria condições de vender ao preço que eu vendo, Então eu estou numa linha média para alta. Eu gosto de selecionar os produtos, são produtos bons. Então eu fiz uma listinha aqui. Se porventura você algum dia passou pela sua cabeça falar assim: não vou comprar esse bolo, tá muito caro, um bolinho pequenininho de 1 quilo e pouco, pagar R$58, eu tô falando do valor do meu, valor que eu cobro para fazer 1,3 kg. Eu tive que parar de fazer 1 quilo, 800 gramas, porque realmente não valia a pena. Vale a pena quando eu faço uma quantidade maior, faço vários, para fazer a pronta entrega, aí vale a pena. Agora, um específico para um cliente que quer um recheio de um jeito, um recheio de outro, que quer, tem que buscar topper, tenho que buscar flores, tem que comprar morango, tem que ir atrás de um monte de coisa. Então, fazer um bolinho de 800 gramas especificamente para uma pessoa
Não valeria a pena. Vou mostrar pra você. Porque mesmo um bolo pequeno, suponhamos que você não tem nada em casa e você fala, me passa a lista aí que eu vou fazer esse bolo em casa. Ok, vou passar pra você. Olha só, primeiro a gente vai precisar fazer a massa. O que eu preciso comprar para fazer essa massa? Independente se eu vou usar tudo ou não, eu tenho que comprar, correto? Eu vou ter que ir lá comprar trigo, açúcar, pó royal, ovos, leite, margarina. Somente para fazer a massa. Isso se você tiver a forma em casa, porque as formas são caras, né? Se você já tiver a forma ideal para o tamanho que você quer fazer, altura, né? Tudo certinho. Segundo, nós precisamos fazer os recheios. Vamos supor, vou escolher um recheio aqui que assim, eu tô muito acostumada a fazer, que o povo adora, né? Que eu vim estudando. Eu vou dar uma dica para você, confeiteira. Para de ficar olhando para o trabalho do outro. Você precisa focar no seu, você precisa criar, você precisa desenvolver, né? Então você precisa calcular o preço de acordo com o que você gasta. Você precisa calcular o valor do quilo do seu bolo de acordo com o tipo de mercadoria que você compra. Não dá para basear no quilo da outra e falar, vou vender um pouquinho mais barato, né? E aí você vai lá e compra ingredientes totalmente mais baratos. Isso é injusto, isso não tá certo. Então você precisa calcular de acordo com o tipo de produto. Você precisa testar, fazer o bolo, pesar, ver quanto que você cobraria, ver quanto que você ganhou, correto? Isso é necessário. Faz parte, né, da confeiteira empreendedora que nós temos que ser. Então, vamos falar aqui do recheio. Suponhamos que você escolha um recheio que eu tenho feito, que o pessoal tá amando, de brigadeiro de ninho com geleia de morango e o outro recheio brigadeiro de Nutella. Então, além de todos aqueles ingredientes que a gente já teve que comprar para fazer a massa, agora vamos lá. Eu preciso comprar leite condensado, creme de leite, Nutella. Gente, vocês sabem o valor de Nutella, né? Vocês têm noção. Esse potinho aqui é R$15, 350 gramas. Preciso comprar uma lata de leite ninho. Essa lata de leite ninho aqui, o mais barato que a gente pode encontrar é R$12, né? Mas aí varia, dependendo do lugar, pode ser até mais caro. Nani, mas eu não vou usar tudo. Então, mas eu preciso comprar para fazer o seu bolinho na segunda, na terça-feira, né? Talvez eu não esteja fazendo outros bolos, vou fazer só esse bolinho. Eu preciso comprar tudo isso. Ah, e para fazer a geleia de morango, preciso achar o morango. Gente, falando nisso, achei morango hoje. Olha que delícia, eu vou fazer geleia. R$5, R$6, R$6,50, dependendo do lugar e dependendo se você encontrar ainda. Ok. Mas o que a gente precisa para finalizar? O chantilly. O chantilly que eu compro na loja de doces é o mais caro da prateleira. Ele custa R$17,50. Então eu fiz uma listinha aqui falando sobre todos esses produtos que a gente comprou, que a gente precisou comprar para fazer um bolinho de 1 quilo. Foi gasto aqui R$98,80. A gente gasta aí no mínimo R$100 para comprar mercadoria. Sem contar gás, energia, água, sabão. Ok. Por que eu tô falando tudo isso para você? Para você entender que realmente é tudo muito caro. E tirando o trabalho, nós vamos bater a massa, nós vamos fazer os 2 recheios, esperar tudo esfriar, vamos, se tiver que fazer geleia, né? Se tiver que cortar abacaxi, tudo, bastante trabalho. Depois a gente vai montar esse bolo, depois para deixar pronto para decorar. Beleza, vamos falar de decoração agora. Ah, mas é só um bolinho simples. Ok, mas para fazer esse bolinho simples, a gente precisa de um monte de equipamentos. Vou mostrar para você. Primeiro a gente precisa de uma bailarina, né? Para decorar o bolo, para fazer aquelas ondinhas bonitinho em volta, retinho, alisar. A gente precisa de espátula, né? Mais de um tipo de espátula. A gente precisa desse tipo de espátula, muita coisa. E agora, sem contar na que finaliza a lateral do bolo. Gente, essas espátulas aqui são caras. Olha, é 15, 17, 10. Nani, mas eu posso ter só uma? Não, depende do caso. No meu caso, eu não posso ter só uma, não. Eu tenho que ter várias, porque os clientes gostam cada um de um tipo. Então, eu preciso de ter várias dessas espátulas. Preciso colocar o meu bolinho num pratinho. Esse pratinho aqui, de boa qualidade, firme, onde o meu bolo não vai ficar balançando, custa R$3,50.
Então, como que eu vou fazer um bolinho de 1 quilo? Só o pratinho custa R$3,50. Tem que comprar ninho, Nutella, morango e vou vender por R$40. Gente, eu te pergunto, faz sentido? Não faz sentido. Então, o meu bolinho menor que eu faço, eu cheguei a esse valor ainda para não parar de fazer, porque se eu fosse olhar o custo, eu teria que fazer o bolo, sei lá, de 1,5 kg acima para poder compensar um pouquinho. Mas aí tô fazendo esse bolinho de 1,3 kg. Enfim, você tá entendendo que tudo é muito caro? Aí tá, nós já decoramos, passamos as espátulas. Não, olha, agora eu quero aquele bolinho que é branco com as lateralzinhas douradas. Ok, preciso comprar um pozinho que 5 gramas dele custa R$8. Misturar ele num pouquinho de álcool de cereal, que esse álcool aqui custa R$19. E aí vou precisar, para borrifar ele no bolo, vou precisar usar uma bombinha para borrifar, que custa R$20. E aí? Nani, mas você vai usar isso para fazer outros bolos, correto? Mas tudo isso aqui tem prazo de validade. Acaba rapidinho, quebra. Eu já tô na minha 3ª bombinha dessa, porque ela realmente não tem uma durabilidade muito grande para quem usa muito. E comprei um pozinho dourado, custa R$8, 5 gramas. Vou precisar do glitter, que custa mais R$9, 5 gramas. Vou precisar ter variedade de cores, rosa, azul, cobre, dourado, prata. Então é tudo muito caro. E isso são coisas que às vezes o cliente não percebe, mas nós que somos confeiteiras, se a gente não souber calcular o preço disso aqui, como diz o ditado, a gente vai trabalhar de bandido. Então a minha dica é para você, confeiteira: saiba calcular seu preço direitinho. Ou você trabalha com um bolo simples, com produtos mais baratos, né, e decoração simples, ou então você trabalha com produtos melhores, com variedades de decoração, mas você cobra o preço justo para que você não desanime daqui 6 meses, 1 ano, quando você perceber que você só trabalhou e não teve rendimento, correto? E você, cliente, depois de tudo isso aqui que eu te mostrei, e de todo o trabalho que é feito, todo o trabalho, procedimento, horas, né, que você possa assim pagar com alegria, porque você não vai ter nenhum problema. Você vai pegar o bolo prontinho, decoradinho, colocar na sua geladeira e comer. E a gente vai ter louça para lavar, vai ter cozinha para lavar, equipamentos para lavar. Então, assim, coisas para comprar. Eu mesmo entrego meu bolo prontinho, né? Para quem quer fazer com tema, vou lá, busco o topper na casa da minha amiga Aline, que faz uns topper maravilhosos. Então vou lá, busco, gasto gasolina, se tiver que comprar flor, vou na rua. São coisas que não dá para ter em casa. Igual eu falei, o morango, eu preciso correr atrás de morango, eu preciso correr atrás de flor, preciso correr, é muita coisa, sabe? Coisas que não dá para ter em casa todo dia. Então todo dia é uma correria. Então, estou gravando esse vídeo aqui para você entender o que seria um bolo artesanal, como que funciona o procedimento, quais os equipamentos que a gente usa e se realmente é caro. Você acha que depois de tudo isso, você acha que um bolinho, você pedir um bolinho de 1,3 kg e pagar aí 50 e poucos reais é caro? Não é, né, meus amigos? Então, esse é o intuito do meu vídeo de hoje, né, mostrar pra você como que funciona. Outro dia eu vou estar fazendo outros vídeos ali com a mão na massa, mostrando que realmente não é fácil, vasilheiro para lavar, bolo no forno, mexendo recheio no fogão quente ali com o forno ligado. Então tudo isso faz parte da nossa profissão. E hoje eu agradeço a Deus por essa profissão, porque eu tenho uma característica de gostar de fazer bem feito aquilo que me é proposto a fazer. Então, não é querendo ser melhor que ninguém. Eu escolhi um estilo de confeitaria para eu trabalhar, tenho seguido nessa direção. Meus clientes, tem bastante clientes, agradeço a Deus todos os dias por cada cliente que eu tenho. E assim, né, que gostam do meu trabalho. E já dei curso, né, já passei tudo que eu aprendi testando para várias pessoas. E quero dar uma dica para você, confeiteira: não se acomode
olhando as coisas que as outras pessoas fazem. Testa suas coisas, cria. Eu sempre fiquei, sabe, dia e noite, que recheio diferente que eu posso fazer? Como que eu posso fazer isso? Qual é a melhor forma? Eu fico dia e noite, calculo, boto na ponta do lápis, quanto que eu gastei, quanto que eu posso vender? E às vezes as pessoas querem isso assim, sabe, muito fácil, mas dá trabalho. Então é preciso você também criar, empreender, calcular, fazer tudo direitinho, porque aí você vai crescer. Eu já tive casos, eu tô contando isso pra vocês porque eu já tive casos, gente, de pessoas me mandar mensagem assim de número desconhecido, perguntando valores, e aí daqui a pouco perguntando como eu iria fazer. Então logo eu desconfiei que era alguém, depois eu ligava, retornava e não atendia mais, então eu já desconfiei que era alguém tentando, sabe, sondar ali o meu trabalho. Isso não é legal, não tem necessidade. Quando eu comecei a fazer bolo de pote, já teve confeiteira aqui da cidade que comprou um de cada sabor dos meus bolinhos de pote, entreguei na casa dela. Quando deu na outra semana, ela fez todos os bolos com os mesmos sabores que eu tinha feito. E eu tinha ficado dias e dias pesquisando, matutando, pensando como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer assado, qual ordem que eu coloco o recheio. E aí a pessoa simplesmente tem a coragem de comprar o seu bolo. Na época eu não sabia direito, né, que ela fazia bolo. Comprou seus bolos, comprou um de cada, olhou tudo, cada detalhe, na outra semana lá fez igualzinho. Gente, isso não vai pra frente. A pessoa não é abençoada dessa forma. Eu não acho justo. Eu tenho um espírito um pouco de justiceira. Então não acho muito justo. Eu procuro não olhar para o que as outras pessoas estão fazendo, né? Claro que eu tenho amigas confeiteiras que a gente troca ideias e é muito bacana isso. Já precisei né, na hora do aperto aqui de alguma coisa que não deu certo, tem uma amiga confeiteira, a gente sempre ajuda uma a outra. Não estou falando desse trocar ideias, eu estou falando de usar da má fé, né? De ficar lá no Face da outra, pesquisando o que o cliente falou, quantos bolos ela fez fim de semana. E, gente, eu não olho nada disso de ninguém. Eu, assim, se você me perguntar o que você precisa comprar para amanhã, eu sei. Quantos bolos você tem essa semana, eu sei. Agora, se você me perguntar da outra pessoa, eu não sei nada, nem dá tempo de ver. Então, creio que isso seja, assim, uma característica muito boa para que eu tenha chegado até aqui, para que eu faça, né, bastante bolo como eu venho fazendo, graças a Deus. E eu queria deixar um grande beijo. Segue aí, né, curte a página e vamos continuar firme, que daqui uns dias tudo isso vai passar e a gente vai voltar a fazer aqueles bolos grandes, aquelas festas grandes, se Deus permitir. Grande beijo, até o próximo.